Então, as minhas emoções precisam ser controladas pelo Espírito de Deus. Os meus sentimentos precisam ser controlados pelo Espírito de Deus. E é aqui que variamos uns com os outros. Os que são mais amadurecidos espiritualmente exercem um maior controle. Os que são menos amadurecidos, ou em alguns casos que nem têm o Espírito, fulano, você vai ao culto essa semana? Não estou com vontade, não vou não. Não estou sentindo vontade não, como diz, né? Não estou sentindo, não vou não. Ou então racionaliza, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita tarefa da escola para fazer, não tenho tempo para hoje ir àquele estudo bíblico. Nossa razão, nossas emoções e nossa vontade são elementos que a carne utiliza contra nós. E a gente tem que tomar cuidado, porque quando nós vamos à faculdade, os nossos professores na faculdade ensinam exatamente o contrário. Eles ensinam exatamente você ser racional, não é verdade? Você precisa ser racional, você precisa questionar tudo, você precisa verificar tudo. E quando uma pessoa preenche sua vida com esse grau de racionalidade, não tem espaço para a fé. Por que não tem espaço para a fé? A fé é o quê? Das coisas que eu não vejo. A fé, na verdade, é extremamente racional. Ela é muito interessante porque ela tem um aspecto de racionalidade lá em cima. Mas isso para quem considera a palavra de Deus. Porque para quem não considera, a fé é irracional. Eu vou crer em algo que eu não vejo, em algo que eu não tenho como comprovar. Não, olha a irracionalidade disso. Você quer um exemplo de irracionalidade que conduz à morte? Saul, um homem consagrado. Saul era ungido por Deus, é rei de Israel. Samuel diz para ele: olha, se organiza para a guerra, mas me aguarde que vocês só vão à guerra quando eu oferecer o sacrifício. E no 7º dia eu vou chegar, me aguarda lá. E Saul está lá aguardando. E Samuel demora. E alguns soldados começam a se dispersar. E Saul pensou mais ou menos assim: ora, Samuel é consagrado a Deus, mas eu também sou. E o que nós vamos fazer aqui é adorar a Deus. Ora, qual a coisa mais natural do que nós então oferecemos um sacrifício a Deus? Ele não vem, mas é a Deus. Deus quer ser adorado, não tem problema quem oferece o sacrifício. Então Saul vai e oferece o sacrifício. Acontece que quando está terminando esse oferecimento do sacrifício, chega Samuel e diz: que loucura é essa que você fez? Ele diz: ué, você demorou. Talvez até o argumento tenha ido adiante, e a gente tenha um extrato aqui na palavra de Deus, mas eu imagino a argumentação indo adiante para falar assim: ora, eu também sou servo de Deus. Por que você acha que é só você que pode oferecer sacrifício a Deus? Eu também sou consagrado, eu também sou ungido, inclusive eu sou o rei. Qual o problema em eu oferecer o sacrifício a Deus? E aí Samuel diz para ele: ó, você perdeu o reino. O reino passou de você. Você não entendeu que você precisa ser fiel a Deus. Você não entendeu que a racionalização destrói sua vida. E nós aprendemos isso por aí, irmãos. Tem um monte de gente racionalizando as coisas de Deus e dizendo: não tem nada a ver, não, mas isso pode, não, mas não tem problema não. O que é isso? Isso é exagero de quem ensinou assim, isso é exagero do pastor, isso é exagero do líder, não tem problema não. Como não? Racionalizações que nos destroem. Ainda Saul é exemplo de uma segunda situação. Deus manda ele destruir os amalequitas, mata tudo, não pega nada. Daí a pouco ele está voltando e traz o rei. Por quê? Porque era um honroso prender o rei, aquilo era status, e traz o melhor do rebanho. Samuel vai encontrá-lo e pergunta: o que é isso que eu estou ouvindo? Que balido é esse? Que barulho é esse? Ele diz: é o gado.
dos amalequitas, nós trouxemos o melhor para oferecer de holocausto a Deus. Trouxemos o melhor, porque o melhor vai ser oferecido a Deus. Mas peraí, qual foi a ordem que você recebeu? Eu quero dizer para vocês, irmãos, que eu, no lugar de Samuel, quase que de Samuel para Samuel, né? Eu seria tendente a concordar com Saul, quase, né? Quase que de Samuel para Samuel, eu seria tendente a concordar com Saul, porque o argumento de Saul foi muito interessante. Ora, o que ele pensou? Em oferecer um holocausto a Deus com os melhores animais daquele povo amalequita, mas não era essa a vontade de Deus. Pecaram por não observarem a vontade de Deus do jeito dela. Irmãos, nossos primeiros pais andaram para trás, acabaram inclusive com a nossa felicidade quando eles resolveram tomar para si o direito de julgar entre o bem e o mal. Nós não precisávamos fazer isso. Antes do pecado, o homem e a mulher não precisavam julgar entre o bem e o mal, bastava seguir a orientação de Deus, não tinha outra necessidade. E aí nós puxamos para nós essa coisa de julgar entre o bem e o mal, e foi esse o problema agora de Saul. Saul foi julgar entre o que era bom e ruim, e ele disse assim: não, mas é interessante oferecer sacrifício a Deus. Se ele tão somente se deixasse ser dirigido por Deus, que falou, não traz nada, ele teria agradado a Deus. Por esses problemas ele perdeu o reino, e toda a sua família perdeu o direito ao trono, porque não entendeu a importância de seguir com fidelidade a orientação de Deus. O que foi que produziu isso na vida dele? A carne, através da racionalização do pecado. Muito cuidado, a gente tem que usar a razão? Sim, a Bíblia recomenda isso, com certeza. Lá em Romanos 12 fala de oferecer a Deus um culto racional. Está falando de usar a razão, mas uma razão que tem que ser usada com um propósito sábio. Qual? Devolver o controle a Deus. Todas as vezes que nós racionalizarmos alguma coisa, que seja para devolver o controle a Deus, para nos deixar ser dirigido pelo Espírito Santo. E aí está uma forma e uma hora importante de usar a razão. Surge na sua vida a necessidade de tomar uma decisão, ou surge na sua vida uma proposta específica. Como é que você agora vai usar a sua razão? Você que é servo de Deus, que compreende a palavra de Deus, buscando saber se aquilo vem de Deus, buscando saber, buscando caminhos para se submeter à vontade de Deus em relação àquela proposta, em relação àquela situação. Porque se você não fizer assim, qual é o risco que você vai correr? Racionalizar para o pecado. Pastor, então se igual Saul fez, né? Se eu, por exemplo, faço tudo certo, estou em obediência e tal, mas um dia eu dou um vacilo e desobedeço, depois eu quero encontrar Deus fazendo bonzinho de novo, não, agora eu estou fazendo, tentando minimizar, porque ele tentou trazer até para fazer o holocausto, mas Deus já não recebia mais. No caso dele, houve uma desobediência, e o problema é que ele foi persistente na desobediência. A senhora mencionou assim: a pessoa comete um erro e aí tenta minimizar. Esse é um problema, tentar minimizar. Aliás, quando a gente fala da teologia da prosperidade, a gente tem que lembrar o seguinte: essa teologia não tem a ver só com querer ficar rico, não, a minimizar o efeito do pecado também é uma forma de acariciar o nosso ego. Dizer, não tem problema não, Deus não está olhando isso não. Ora, e as pessoas estão se dispersando de Deus através de pequenas coisas e racionalizando. Não tem problema não. Se minimizar é uma racionalização contra Deus e não a favor de Deus.
Irmãos, a ideia de santidade é uma ideia muito séria, e a Bíblia chega a falar da tristeza de Deus em relação a corações de ânimo dobre. O que é ânimo dobre na palavra do Senhor? Corações inconstantes, divididos, corações que ora querem estar servindo a Deus e ora se entregam aos interesses da carne, interesses mundanos, outros interesses. Por isso que nós precisamos tentar crescer espiritualmente. Crescer de que jeito? Você precisa ter uma carreira profissional? Com certeza, mas tem que pôr Deus acima da sua carreira profissional. Nós inclusive devemos buscar a orientação de Deus em relação a que carreira profissional escolher, e tomar muito cuidado com aquela ideia egoísta de escolher carreira profissional com base no salário, no dinheiro, né, em coisas. Não, como é que você vai servir a Deus com a sua carreira profissional? Porque a princípio, se você serve a Deus, a sua carreira profissional também tem que servir, não é verdade? Ah, eu estou querendo um emprego, tá bom, esse emprego também precisa estar subordinado à vontade de Deus. Como é que esse emprego vai agir na sua vida para você se aproximar de Deus? Qual vai ser o papel? E aí vamos repetir alguns conceitos importantes. Por exemplo, o camarada é casado, tem filhos, e alguém propõe um emprego para ele que ele vai passar 15 dias fora de casa 2 vezes por mês. Ou seja, ele passa 15 dias fora, vem, passa um dia em casa, volta mais 15 dias fora de casa. Se a gente admitir que estamos numa situação que ele devia dobrar o joelho, orar e recusar esse tipo de proposta, né? Se nós estivéssemos numa situação que não houvesse outra alternativa, talvez até devesse ser analisado. Mas, considerando que eu posso orar, que eu posso buscar de Deus outra alternativa, por mais que o salário seja interessante, aceitar esse tipo de proposta, pergunta que eu faço para vocês: edifica a vida dele? Edifica a vida familiar dele? Ajuda ele a cuidar da educação do filho, do referencial que os filhos precisam ter? Ajuda ele a servir a Deus? Não há dinheiro no mundo que pague um trem desse. Mas isso depende do referencial que a gente tem. Porque uma pessoa que tem por referencial meramente o dinheiro vai achar que, nossa, mas o salário é muito bom, vou pegar. Tá bom, você está pegando o salário e perdendo Deus. Então nós temos que tomar cuidado, né? Há trabalhos, irmãos, que eu falei do homem casado, mas em alguns casos nem o solteiro. Se isso separa ele da igreja, se isso dificulta a comunhão dele com Deus, não serve. Nessa linha, um outro exemplo: o irmão é comerciante, ou o irmão é empresário, e ele vive num ramo que sofre aquela pressão para dar um jeitinho nos impostos, né? Para diminuir os custos, etc. E tem que dar um jeitinho. E aí ele é crente, como é que faz? Ah, pastor, mas não tem jeito de sobreviver nesse ramo sem cortar, sem adulterar os dados e tal, não tem jeito de viver nesse ramo. Pergunta que eu te faço: se Jesus diz que se o nosso olho nos faz pecar, nós devemos arrancar, imagina mudar de ramo. Muito mais fácil, não é? Muda de ramo, irmão. Aí eu pergunto, será que realmente não pode ser um comerciante honesto, não? Ou tem que ser correto? Pois é, a pergunta é interessante. Não é possível que seja um comerciante honesto, necessariamente tem que ser corrupto? Quero crer que sim, mas é muito complicado. Nós, na verdade, vivemos sob uma carga tributária violenta. Na verdade, nós vivemos em uma realidade em que o mundo jaz no maligno e que tudo então quer concorrer para que a gente faça coisas erradas. Eu devo admitir que há ramos que realmente ficariam com muita dificuldade se não dessem um jeitinho. Se é uma situação assim, conselho para o servo de Deus: muda de ramo. Porque se o teu olho te faz pecar, o que a Bíblia ensina? Arranca. Ah, você não consegue